Chego aqui com vocês para continuar falando da Virgem Maria dentro do nosso curso Para Conhecer e Amar Maria. E hoje nós vamos falar da ascensão de Maria. Percorrendo a vida de Maria, hoje nós vamos falar da sua subida para o céu, para estar junto com seu filho. A ascensão de Maria, ela nos ensina que Maria, de fato, é esse caminho que nós devemos percorrer para chegar lá, chegar na nossa pátria celeste, chegar no nosso fim último. Nós nascemos para o céu. Você nasceu para o céu, eu nasci para o céu. E Maria foi essa mulher que percorreu esse caminho e foi de corpo e alma. E está hoje junto ao seu filho, no lugar que um dia nós estaremos. Então, quando a gente fala da ascensão de Maria, nós estamos falando aqui de uma verdade da nossa fé. A fé sempre acreditou, a fé católica ela sempre ensinou que Maria subiu ao céu de corpo e alma. Basta ver, por exemplo, que não há registros da onde se encontra o corpo de Maria, porque ela está junto do seu filho. Maria, que percorreu nesta vida um caminho ao lado de Jesus. Maria, que como no último vídeo a gente falava, ela que foi a corredentora, ela que na cruz ofereceu o seu sacrifício junto do seu filho. Maria também experimentou a ressurreição por graça, honra e glória e hoje está ao lado de Jesus. Então essa é uma verdade da nossa fé. Os santos, por exemplo, eles sempre ensinaram e fizeram belas reflexões a partir da ascensão de Maria, que, segundo, por exemplo, São Máximo Confessor, Santo Afonso Maria de Ligório, Maria, ela morreu, porém, ela não tinha pecado e Deus não permitiu que o seu corpo se corrompesse nessa terra, porque o corpo de Maria não tinha a marca do pecado. Então Maria, ali, alguns santos vão chamar de dormição, que é justamente esse período da morte de Maria até a sua ressurreição. Nós aprendemos, por exemplo, junto com São Máximo Confessor, que Maria, já ali prestes a morrer, foi avisada pelo anjo Gabriel. Assim como o anjo Gabriel anunciou que ela seria mãe do Filho de Deus, ele também anuncia que ela agora seria elevada ao céu, experimentaria junto ao seu filho a ressurreição. Santo Afonso Maria de Ligório, por exemplo, ele vai nos dizer que na véspera da sua paixão, o próprio Jesus veio dar a Maria o viático, que é ali a última comunhão. E que Jesus teria chegado ali diante de Maria, entregado a comunhão para ela e dito: eis o meu corpo que a senhora deu à luz a este mundo. Gente, essas são algumas reflexões, deixar bem claro aqui, que são revelações privadas. Isso aqui não é a fé que a igreja ensina, certo? Isso aqui são revelações privadas feitas aos santos ali dentro da oração, revelações até místicas. Então, por exemplo, você é católico, você pode não acreditar nisso e continuar sendo católico, não tem problema, certo? Isso aqui é revelação feita aos santos. São chamadas revelações particulares, certo? Não fazem parte do grande depósito da fé. A igreja, por exemplo, não ensinou nada disso como valor dogmático. Não, aqui é uma revelação privada feita a um santo e você tem a liberdade de acreditar ou não acreditar. Mas qual que é o problema quando a gente fala, por exemplo, o nome desses santos, né? Qual que é o problema da gente, por exemplo, como católico, não acreditar nisso? Que você pode não acreditar, continuar sendo católico. O problema é que você vai, por exemplo, ver quem eram esses santos, você vai ver que eram grandes santos. São Máximo Confessor, por exemplo. São Máximo Confessor tem vários tratados, cartas. Ele escreve um tratado sobre a oração, que é uma coisa primorosa. São Máximo Confessor, que viveu ali a santidade, se configurou Jesus Cristo, é tido como santo. Ele vem, por exemplo, ali colocar como que Maria recebeu essa notícia da morte e São Máximo Confessor ele vai relatar como aconteceu a morte de Maria. São Máximo Confessor, nós estamos falando de um santo do século V. Né?
Então nós estamos falando do século V, morreu no século VI. A gente está falando de um santo que está há 4 séculos dos apóstolos. É muito provável que as revelações feitas por São Máximo Confessor, possa ter sido revelações que ele colheu dessa tradição apostólica que estava ali nos primeiros séculos. Então São Máximo Confessor, por exemplo, ele vai desenhar o leito de morte da Virgem Maria. E é algo assim primoroso, sabe? Quando você vai ler, quando você vai ver, não tem como você não ficar emocionado e meditar aquela cena e ver que aquilo tudo era possível. Então São Máximo Confessor, um santo lá dos primeiros séculos da igreja, que estava, né, de certa maneira, próximo dos apóstolos. Aí você pega, por exemplo, outra referência aqui que eu estou usando, Santo Afonso Maria de Ligório. Quem mergulha nas cartas, nos escritos de Santo Afonso Maria de Ligório, não pode falar que Santo Afonso Maria de Ligório é um santo que vivia, por exemplo, ali que fantasiava muitas coisas. Não pode falar que Santo Afonso Maria de Ligório era um santo que ficava assim, sabe, inventando coisas. Não, Santo Afonso Maria de Ligório é de uma profundidade teológica. Ele é doutor da igreja. Então, esses homens estão aqui falando da beleza que foi justamente a dormição de Maria, esta passagem aonde Maria morre e ressuscita com seu filho. E São Máximo Confessor, por exemplo, vai desenhar ali, escrever, né, como que foi o leito de morte da Virgem Maria. Então, segundo São Máximo, a Virgem Maria estava rodeada pelos 12 apóstolos. São João, evangelista, como que preparou todo o ambiente liturgicamente. Segundo São Máximo, ele ali, São João Evangelista, incensou o quarto onde Maria estava, preparando já Maria para essa que seria a derradeira passagem. Segundo São Máximo, Santo Afonso também confirma, um judeu que não acreditava em Jesus foi ver Maria e diante dela ali se ajoelhou e pediu perdão a Maria porque não acreditava em Jesus, mas teve de ver Maria, uma experiência com Jesus. Então Maria morreu assim, em meio à igreja. Santo Afonso Maria de Ligório conta assim que os apóstolos, né, perguntavam para ela, mas e agora nós vamos ficar só? Porque, gente, depois que Jesus morreu, Maria foi quem sustentou os apóstolos na fé. Basta a gente ver, por exemplo, que Maria foi a única mulher que não foi no túmulo, porque acreditava na ressurreição. Maria estava em Pentecostes ali com a igreja, e São Máximo, ele fala então desta igreja que rodeia Maria, que sofre por saber que Maria morreria e que é consolado pela Virgem Santíssima. Segundo esses santos, na sua última hora, a Virgem Maria consolava os apóstolos e prometia a sua intercessão. Então é muito bonito a gente ver assim, de maneira mística e ficar, sabe, imaginando e reconstituindo essa cena. Maria que é avisado pelo anjo que chegava a sua hora e que fica feliz porque iria reencontrar Jesus. E depois, né, a ascensão, Santo Afonso de Maria conta como Maria deve ter chegado no céu, recebida pelos anjos, pelos justos que ali estavam, como rainha do céu, como mãe de Deus, mãe de Jesus. Maria que ali diante da morte não se desespera, mas confia que iria reencontrar o seu filho e é elevada ao céu de corpo e alma, está ali como rainha dos santos e dos anjos. É muito interessante, né, a gente ver e meditar sobre a morte de Maria e pensar, né, como que ela enxergava a morte, ou melhor, como que os santos enxergam a morte. Diante da morte, Maria não esbraveja, não grita, não desespera, se alegra. Você imagina, gente, isso aqui é um mistério, aliás, que a gente enxerga até em outros santos, né? A gente enxerga esse mistério do santo que começa a desejar o céu. Uma vez perguntaram assim, né, mas por que os anjos, os santos, eles morrem tão cedo? Porque eles começam a desejar o céu. E esse desejo de céu no coração dos santos, ele começa a ser algo tão grande. O desejo do céu no coração dos santos começa a ser algo assim tão palpável, sabe? Que os anjos, que os santos, eles já começam a se desprender dessa vida.
A gente vê, por exemplo, os pastorinhos de Fátima, que a gente vai ver nos próximos vídeos, que vê Maria e desejam morrer. E quando Maria fala, por exemplo, que Francisco e Jacinta morreriam logo, mas que Lúcia teria que ficar, Lúcia se entristece. Porque é esse desejo de céu que vai nascendo e crescendo no coração dos santos. Santa Teresinha do Menino Jesus morreu aos 24 anos. Santa Elizabeth da Trindade morreu aos 31 anos. Os santos morrem cedo porque começam a crescer dentro desse desejo de desejar estar com o Senhor. Teve outros que morreram mais velhos e que sofreram por não morrer. Como, por exemplo, um episódio que é muito famoso, né? É o episódio de Santa Teresa d'Ávila, que escreve um tratado escreve um poema falando assim, morro porque não morro. Então, o desejo de passar pela hora da morte cresce no coração do santo. Imagina no coração da Virgem Santíssima. A Virgem Santíssima esperava ressuscitar para estar com seu filho. Esperava a ressurreição para ali, junto com o Senhor, junto com seu filho, poder gozar da glória no céu. E Maria foi então assunta ao céu de corpo e alma. Existe um filósofo, que não era filósofo, era jornalista, mas que era filósofo, ele não se intitulava filósofo, mas era filósofo, que é G.K. Chesterton. E ele escreve um poema muito bonito, e nesse poema ele fala assim, de que Maria quer e luta, intercede para levar todos aqueles devotos para estar um dia com ela no céu. E é o que a gente vê nos santos. Tudo que a gente vê nos santos, gente, tem com sobra no coração de Maria. Se a gente vê, por exemplo, São Padre Pio, que promete, por exemplo, ali, ele promete que não entraria no céu enquanto o último filho espiritual seu não entrasse. Maria está no céu e nos espera para estar junto dela e intercede por nós. Esse é um dogma da nossa fé. Essa é uma verdade da nossa fé. Maria que foi assunta ao céu de corpo e alma, ela que se configurou Jesus nessa terra, hoje está junto com seu filho no céu. E existe na Sagrada Escritura, aqui é muito importante deixa eu contextualizar e explicar algumas coisas aqui, não fugindo do assunto, mas para você entender o que é a fé católica. Gente, nós estamos aqui, citamos as Sagradas Escrituras, mas a nossa fé não é uma fé cambeta, não. Por exemplo, você pega os protestantes, eles querem só a Bíblia. Tudo tem que estar na Bíblia, porque senão eles não aceitam. Lutero, na sua Revolução Protestante, em 1600, ele rompe com a igreja, com o magistério da igreja, com a tradição da igreja, e fica só com a Bíblia. Nós não somos assim, não. Porque isso é uma incoerência. Porque a Bíblia, a Sagrada Escritura que está aqui, ela foi nos dada pela igreja. Se nós rompemos com a igreja, seria justo que nós rompêssemos também com a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura nasceu na igreja e foi definida pela igreja. Eu estou falando isso por quê? Porque, por exemplo, o dogma da Assunção de Maria, os ensinamentos da igreja a respeito da Assunção de Maria, os ensinamentos a respeito da virgindade perpétua de Maria, eles estão sim fundados na Sagrada Escritura. Mas nós acreditamos que são 3 os pilares da revelação: Sagrada Escritura, Sagrado Magistério e Sagrada Tradição. Esses são os 3 pilares da igreja em matéria de reflexão, em matéria de revelação. Nós acreditamos, por exemplo, naquela promessa que Jesus fez aos apóstolos: eu vos enviarei o Espírito Santo que ensinar-vos-á todas as coisas. Ensinar-vos-á é no futuro. É o Espírito Santo quem guia e conduz a igreja. Quando a igreja, por exemplo, proclama um dogma de fé, quando a igreja, por exemplo, ela ensina algo a respeito de fé e de moral, a igreja não erra. Ah, mas onde está isso na Bíblia? Essa é uma pergunta que muitos protestantes fazem. Mas essa pergunta está errada, porque a Bíblia não é a fonte de toda a revelação. Existem 3 fontes de revelação: Sagrada Tradição, Sagrado Magistério e Sagrada Escritura.
É nestas fontes que está sustentada a nossa fé. Isso precisa ficar bem claro. Aliás, eu estou fazendo às segundas-feiras um curso que fala sobre, não é um curso, né, uma série de vídeos que fala sobre a catequese católica. Eu quero percorrer todas as fases da catequese e lá eu vou fazer uma aula explicando direitinho como funciona essa história de tradição apostólica, de magistério da igreja, como que eles têm autoridade e os três juntos formam assim os três pilares que sustentam a fé. Vou falar disso em outro momento, vamos seguir para frente aqui, mas é que eu quero dizer, porque senão você vê isso e fala, não, mas não está na Bíblia. Beleza, meu amigo, mas a Bíblia, ela estava na igreja antes de ser Bíblia, tá? Primeiro veio a igreja, depois veio a Bíblia, e se a igreja ensina, ela é guiada pelo Espírito Santo, certo? Mas aqui em Apocalipse a gente vê, Apocalipse capítulo 12, tá aqui no versículo 1, apareceu no céu um grande sinal, uma mulher revestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida de dores, sentindo as angústias de dar à luz. Estes dois versículos, bem como a passagem, não vou colocar toda a passagem porque explicar o Apocalipse, meus amigos, não é brincadeira. E assim, para mim explicar esse capítulo 12, tintim por tintim, eu teria que pegar aqui um curso do Apocalipse 12. Dava para fazer tranquilamente aí 10, 12 aulas. Mas enfim, para a gente entender um pouco desses dois versículos aqui. Quem é essa mulher que aparece grávida aqui? Né? Essa mulher está dentro de uma passagem onde ela dá à luz ao Messias, o Messias enfrenta e vence o dragão, que era a antiga serpente. Meus amigos, quem que é essa mulher? Quem que estava grávida do Messias? Quem que deu à luz? A Virgem Santíssima. Tem gente que vai falar assim, mas aí o autor quis falar de Israel. Então, meu filho, para a gente estudar o Apocalipse, a gente tem que entender como que o autor trabalha. João é um teólogo por excelência, certo? João ele é em si um grande teólogo. E João, o que ele faz? Ele nunca pega uma coisa só e esgota aquilo sem um valor teológico. Tudo em São João tem 1, 2 ou 3 ou mais significados teológicos. E essa mulher é assim. Quem é essa mulher? É a Virgem Maria. O que essa mulher representava? Aí a gente pode começar a trabalhar teologicamente. Mas não dá para a gente interpretar de outra maneira. Essa mulher aqui do Apocalipse é a Virgem Santíssima. E é interessante que São João, ele faz um silêncio a respeito do nome de Maria, para exaltar sempre quando ele chama Maria a mãe de Jesus, e é a mulher, por exemplo, no Evangelho, 2 vezes. Mulher nas bodas de Caná, Jesus, mulher, lá, que tem entre mim e eles. Depois, Jesus na cruz diz, mulher, eis aí teu filho. Esse silêncio de Jesus a respeito do nome Maria e mostrando Maria como mãe de Jesus é para realçar justamente que Maria é essa mulher aqui. É essa mulher. A mulher prometida lá em Gênesis. A mulher que vem aqui no Apocalipse de maneira gloriosa, como uma rainha. E aqui muito interessante, né? Revestida de sol. São Bernardo de Claraval, ele tem assim uma meditação muito bonita que ele fala assim que o sol é algo fixo, é algo perene. A luz que ilumina o sol não é uma luz que se apaga, não. Ela é algo que fica. E Maria, justamente, ela vem revestida do sol, ou seja, essa luz que não passa. Maria está no céu agora gloriosa. E aqui, né, uma coroa de 12 estrelas. 12 estrelas são os apóstolos. Qual que é um título que a gente dá a Maria? A rainha dos apóstolos. Então aqui, essas 12 estrelas pode significar tanto as tribos de Judá quanto a igreja. Porque dentro desta mulher aqui tem também o simbolismo da igreja. É a mulher que pode simbolizar o Israel, né? A filha de Sião ali, que também de alguma maneira gerou o Messias. É a mulher que pode simbolizar a igreja aqui, a coroa, as 12 estrelas. Mas essa mulher, quem é essa mulher? É a própria Virgem Maria, que vem revestida de sol, com luz gloriosa, como rainha,
né? Vem trazer Jesus. Essa é Maria, nossa mãe, nossa rainha, que está gloriosa, triunfante no céu. E aqui um detalhe muito interessante. No versículo 2 está aqui: estava grávida e gritava de dores, sentindo a angústia de dar à luz. Aqui, por exemplo, já falei para vocês, né, que Maria, ela não sentiu as dores do parto, porque ela não traz a marca do pecado original. Ela deu a luz a Jesus sem sentir as dores do parto. E aqui a gente vê de maneira muito bonita que Maria está grávida e sentindo as dores de dar à luz. Aqui, justamente, qual a dor de Maria maior? É a cruz. Então aqui simboliza Maria que sente as dores e angústias de oferecer Jesus na cruz. A gente sabe, por exemplo, que, né, ditado popular, que a gente ganha, né, a mãe ganha, o filho permanece, né, sempre gerando o filho, sempre assim. Ao mesmo tempo que ela dá a luz, ela perde o filho que estava para dentro de si, né? A gente pode ver, por exemplo, que uma mãe, ela carrega o filho consigo. Quando ela dá a luz, é como se ela perdesse o filho, né? Porque o filho já não está mais com ela. Ela deu a luz e o filho vai para o mundo, aos poucos vai crescendo, e ali o filho já não é mais dela. Exatamente essa dor de Maria. Maria que sente essa dor de dar a luz, de oferecer Jesus e oferecer Jesus para entregar o seu sacrifício perfeito na cruz. Essa é a dor dessa mulher aqui do Apocalipse, que é a Virgem Santíssima. Então aqui nós temos essa expressão da Virgem Santíssima, essa mulher que é rainha, essa mulher que está hoje no céu gloriosa, que é a rainha dos apóstolos, que encerra toda a figura do Antigo Testamento nela ali, né? Os santos chamavam Maria de Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança era o lugar onde Deus se fazia presente. Maria é, por excelência, o lugar onde Deus se fazia presente. Esse curso aqui, esses vídeos, eu acho que ele... Então a gente pode meditar, imaginar a grandeza, a beleza de Maria. Tá vendo por que a gente precisa ter devoção a Maria? Tá vendo por que a gente precisa amar Maria? Ela foi a mulher desejada por Deus para ser mãe e ser rainha. Ela foi a mulher desejada por Deus para dar à luz ao seu filho. Nos trouxe a salvação. Ela foi a mulher elevada ao céu e colocada como rainha de todos os santos. Jesus, ele é a premissa da nossa salvação, ou seja, vai acontecer conosco aquilo que já aconteceu com Jesus, que é um dia ressuscitar de corpo e alma. E Maria também, ela já participou desta mesma sorte que Jesus pôde experimentar. Aquela que sofreu aqui com Jesus, foi a corredentora, hoje está no céu também com seu filho, reinando. Santo Afonso disse que Jesus não resistiu estar no céu e ver a sua mãe, aquela que tanto o amou nessa vida, não estar com ele, e por isso ele levou a sua mãe. E Maria está assunta, Maria foi assunta, levada aos céus. É a mulher revestida de sol. Nela o pecado não teve vez, em Maria o pecado não encontrou espaço. Por isso ela está revestida de sol. E essa é a nossa esperança, que quando nós recorremos de Maria, como disse Chesterton, ela faz questão de lutar e de interceder para que todos os seus devotos estejam lá um dia com ela. E é nessa esperança que se alicerça a nossa fé mariana. E como ela é mãe, no sentido mais amplo da palavra, mãe que cuida, mãe que zela, mãe que mostra o caminho, mãe que toma pela mão e conduz sempre para o melhor. A mãe quer sempre o melhor para o filho, não é diferente com a Virgem Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe. Se você sente assim desejo de nos ajudar, eu vou deixar aqui agora o link da plataforma do Apoia para você se tornar um apoiador dessa nossa missão, porque nós queremos levar aqui muitas coisas para vocês, mas nós precisamos da sua ajuda. E também vou deixar aqui o Pix para você fazer a sua ajuda
e fazer com que a gente continue a nossa missão. Porque tudo isso aqui, infelizmente, tem gastos e a gente está ciente desses gastos, mas a gente confia na providência divina e estende as mãos para você, tá joia? Reze pela gente e, se possível, nos ajude também, se tornando ali um apoiador concreto da nossa missão. Deus abençoe, até nosso próximo vídeo.